concede outras alegrias. Mas Cristo é a alegria mais importante do que tudo. Hebreus capítulo 1, versículos 5 ao 14. Vamos ler apenas, eu vou ler agora apenas os 5 e os 6. Diz assim: porquanto a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. E uma vez mais, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adoram. Então o autor de Hebreus está dizendo aqui, alguma vez Deus disse aos anjos: tu és meu filho? Não. Eu te gerei? Não. Apesar de que os anjos são filhos de Deus e que Deus gerou eles, mas no singular Deus falou isso só para um: Jesus Cristo. E outra vez ele diz: eu lhe serei pai, ele lhe será filho. Falando de Jesus Cristo. Salmo, né? Fala isso. Salmos. E o que Deus falou para os anjos quando ele introduziu Jesus? Quando Jesus nasceu, Mateus, os evangelhos falam dos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas falam do nascimento de Jesus. O que Deus, falou para os anjos, então, a respeito do nascimento de Cristo? O que Deus ordenou aos anjos? Que todos eles adorassem ao seu Filho. Então, os anjos, eu penso que sempre há uma curiosidade na vida do crente, não só do crente também, do descrente também, sobre os anjos. Quem são os anjos, o que eles fazem? Aqui nós temos algumas coisas sobre os anjos. Aqui está falando dos anjos que permaneceram fiéis. 1/3 dos anjos se rebelou contra Deus e Deus os expulsou do céu. Eles já foram condenados. É por isso que Jesus Cristo ele não morreu pelos anjos, ele morreu pelos seres humanos. Por quê? Os anjos já foram condenados, já não tem mais volta. E 2/3 então permaneceram fiéis. E esse texto aqui está falando desses 2/3 que permaneceram fiéis. Então, os anjos, eles foram muito importantes lá no Antigo Testamento. Não só no Antigo, no Novo também. Mas principalmente no Antigo, a gente vê muito a atuação dos anjos. No Novo Testamento, a gente vê a atuação dos anjos mais em 2... que livros que os irmãos lembram que vê muita atuação dos anjos? Apocalipse, muita atuação, e nos Evangelhos, nascimento de Cristo, é mais ali. Atos também a gente vê, mas nesses 2, no Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê muita atuação dos anjos. Os anjos já ajudaram a Deus a dar a lei mosaica no Monte Sinai, e nós vimos o versículo que fala isso na outra mensagem, E frequentemente os anjos apareciam para fazer algum anúncio importante da parte de Deus. Alguém lembra uma história muito famosa em que os anjos tiveram que tirar alguém de uma cidade lá? Ló, Os anjos lá com Ló. Os anjos vindo conversar com Abraão também, E claro que nós temos ali a presença pré-encarnada de Cristo, Então, os judeus, eles tinham em alta estima os anjos. Porque você lê o Antigo Testamento, você vê uma presença muito grande deles. Vocês lembram que, eu não sei se foi Elias ou Eliseu, vocês vão me ajudar aí. Que eu não lembro bem certinho aqui a história, me ajuda. Mas que, acho que Deus disse para ele: tu não está sozinho. Eliseu disse ao servo: isso Eliseu disse: nós não estamos sozinhos. E o servo: como assim? Só está eu e você aqui. Daí ele conseguiu ver a multidão de anjos para guerrear com eles.
Os anjos estavam a serviço daqueles dois servos, de Eliseu e seus servos. E não é diferente hoje, nós não enxergamos. Mas esse texto de Hebreus fala que os anjos estão ao nosso serviço. Nós não agradecemos aos anjos. Nós não oramos aos anjos. Por quê? Porque é errado. Agradecer aos anjos é errado. Orar aos anjos é errado. Se cada um de nós tem um anjo da guarda, não sei, tá? Mas se a gente tem anjos nos ajudando, isso é verídico. Tem. Agora imagina aquele servo lá de Eliseu. Como que a gente, só está eu e você aqui contra essa multidão? E daí foi dado a ele enxergar a multidão de anjos que estavam com ele para ajudar. Irmãos, isso é fantástico e ao mesmo tempo me causa temor, porque Hebreus fala que tem anjos me ajudando. Tem anjos que, quando eu estou pecando, eles estão dentro. É real. Não dá um temor? Dá um horror de pensar nisso, porque eu estou pecando, mas ninguém está vendo. E a gente geralmente tem a noção, tá bom, Deus está vendo, ele está lá. Não tem essa noção. Está tudo perto. Ainda mais os anjos, eles estão ali, eles estão fazendo. Já pensou? Se no ato do pecado Deus desse a mim, igual deu ao servo de Eliseu, ver os anjos? É algo que me dá um temor enorme. Mas eu sou um pecador. Então, os judeus, eles tinham os anjos na mais alta estima. Também os anjos eram chamados de filhos de Deus, filhos com letra minúscula, F minúsculo, pelos autores do Antigo Testamento, mas nunca filho de Deus, sempre filhos, com F minúsculo, nunca filho singular com F maiúsculo. Então o autor de Hebreus, ele não os despreza, não despreza os anjos, mas ele procura mostrar que agora os judeus deveriam apreciar, estimar e enfatizar mais o nome de Jesus do que dos anjos e de quaisquer outras coisas. Então o autor de Hebreus procura colocar cada um no seu lugar. Filipenses 2, 9 e 11 diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou, falando de Jesus, sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele está dizendo assim, Paulo aos Filipenses: todos os seres vivos que estão nos céus, os anjos, os que estão na terra, nós, debaixo da terra seriam então os perdidos no inferno, confessem Jesus, que se ajoelhem perante Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser o bem maior, a alegria maior, o supremo maior. Os anjos são importantes, ele não está desprezando, mas em grau de importância, Cristo é maior. É o que Hebreus está explicando para aqueles judeus daquela época, porque Cristo era uma novidade para eles, era algo novo para o povo judeu, e eles tinham os anjos em uma estima muito alta, porque eles tinham a lei de Moisés como algo muito alto, e foi por intermédio dos anjos que Moisés recebeu a lei de Deus. Então vocês conseguem compreender aqui, porque para a minha cabeça isso não faz muito sentido. Ler Hebreus aqui, capítulo 1, mas para o judeu fazia muito sentido. Eles tinham os anjos como não? Peraí, quem é esse Jesus? Os anjos deram a lei mosaica, a nossa lei. Eu sou filho de Abraão. Quem é esse Jesus? Está vindo aí? Ele é anjo? Ele deu alguma lei? E o autor de Hebreus está dizendo: olha, esse Jesus é o Filho de Deus, ele é maior dos anjos. Vocês devem adorá-lo para ter a salvação. Agora, um princípio para nós. Pode ser que eu leia Hebreus e não, tudo bem, para mim os anjos estão lá naquele nível, Jesus está em outro, beleza, mas pode ser que eu tenha outras coisas na minha vida, não sendo judeu, pode ser que eu tenha outras coisas como gentil, que tem um valor muito supremo, muito grande, e que eu precise
porque eu preciso colocar em ordem isso, eu preciso colocar no seu devido lugar, ou seja, depois de Cristo. Então nós temos uma lição aqui. O autor de Hebreus não desprezava os anjos, eles foram e ainda são e serão muito importantes nos propósitos de Deus. O que o autor de Hebreus estava procurando mostrar é que agora os judeus deveriam ter o Cristo, o Messias, na mais alta estima. Ele era mais importante do que os anjos. E eu penso que na maioria dos casos dos crentes, a questão nem é de deixar algo, mas de colocar mais importância em Cristo do que nas demais coisas da vida. Eu penso que na maioria da vida dos filhos de Deus, esse é o problema, não é de deixar algo, porque aquilo não é um pecado, mas é de colocar aquilo que eu tenho na minha vida como algo menos importante do que Cristo. Também vejo crentes desprezando algumas coisas do passado que não precisariam fazer tal coisa. Particularmente, às vezes, fico triste com atitudes tão radicais e muitas vezes até hostis por coisas que não precisaria. Apenas era só colocar em ordem. Não, eu não preciso deixar disso, eu não preciso ser radical ao ponto de eliminar isso da minha vida. Se é pecado, sim. Mas essa é uma luta que nós vamos ter até o final. Mas o pecado a gente precisa eliminar Deus. A gente precisa, mas quem vai nos ajudar é Cristo, a graça dele. Mas eu preciso cuidar porque tem coisas que eu não preciso tirar da minha vida, eu não preciso eliminar. E eu preciso cuidar quando eu entro nesse caminho, eu posso estar vivendo mais uma religião do que Cristo. Eu posso estar sendo mais religioso do que sendo filho de Deus, vivendo debaixo da graça de Cristo. O problema muitas vezes não é eliminar, é só apenas pegar aquele negócio e colocar debaixo de Cristo, na soberania de Cristo, e pegar Cristo e dizer: o Senhor é mais importante do que isso na minha vida. Somente a Cristo é declarado como Filho de Deus, pelo próprio Deus. Na verdade, Jesus, ele sempre foi o Filho de Deus, pré-existente. Então, quando Jesus nasceu, Deus o declarou filho. Ele sempre foi filho. Jesus é eterno, ele foi filho pré-existente. Só que ele foi declarado filho humano, homem, quando ele nasceu nesse mundo. Então, assim, Jesus se tornou o Filho de Deus encarnado em seu nascimento. E se tornou o Filho de Deus exaltado quando retornou ao céu depois da sua morte e ressurreição. Então, assim, Cristo, ele nunca se tornou o Filho de Deus eternamente, porque ele sempre foi Filho de Deus. Mas ele se tornou o Filho de Deus encarnado, sim, ele se tornou. E se tornou o Filho de Deus exaltado depois na ascensão, na sua ascensão, depois da ressurreição. Nesses dois sentidos, ele se tornou Filho de Deus exaltado, Filho de Deus exaltado e Filho de Deus encarnado. Mas ele sempre foi o Filho de Deus eterno, eternamente, pré-existente. Dwight Pentecoste escreve o seguinte sobre o propósito do livro de Hebreus: o propósito é estabelecer o contraste entre os anjos e os filhos, aquele que tem autoridade para administrar o universo, o arquiteto das eras, o único que conduz toda a história da humanidade para o destino designado por Deus. Então ele faz um contraste. Os anjos, o Filho de Deus, ele governa, ele veio para governar. Os anjos foram criados, o Filho de Deus existe para governar. Vocês ouviram o que eu falei? Ele existe para governar. Os anjos foram criados para servir. Jesus não foi criado, ele existe, sempre existiu. Os anjos foram criados. Eu estou dando ênfase nisso porque tem muitas seitas e religiões que ensinam o contrário, que Cristo foi criado. Não foi criado, não. Ele sempre existiu. Os anjos foram criados. Então, quanto tempo você passa estudando o Filho de Deus?
porque Ele é a revelação definitiva do próprio Deus. Quanto tempo em oração, quanto tempo na sua palavra, quanto tempo com o seu corpo, que é a sua igreja. Se você realmente quiser se aproximar de Deus, você fará bem em usar o seu tempo aprendendo sobre Ele, falando com Ele, andando com Ele e obedecendo-lhe. O tempo que damos às coisas à nossa volta é o valor que damos a elas, não é verdade? Você dá tempo a algo que você não dá valor? Não dá tempo. Aqui nós temos pessoas que têm gostos diferentes. Vamos pegar aqui então programas de TV. Tem pessoas aqui variadas, tem uns que gostam de futebol, outros não, outros gostam de basquete, outros não, outros gostam de Jill, aqueles programas de natureza, outros não. Cada um vai dar mais tempo àquilo que ele gosta, porque ele dá valor àquilo. Não é verdade? Então, quanto tempo eu dou para Cristo? É o valor que eu dou a Ele, é o quanto eu gosto dele. Então, se você realmente quer se aproximar de Deus, você fará bem em usar o seu tempo aprendendo dele, falando com ele, andando com ele, obedecendo. O tempo que damos às coisas à nossa volta é o valor que damos a elas. Ou seja, damos valor às coisas pelo tempo que dedicamos a elas. Qual é o valor de Cristo em sua vida? Então, o autor de Hebreus ele é muito profundo aqui em sua argumentação. No verso 6 ele cita Deuteronômio 32:43. Então, o verso 6 diz o seguinte, Alguém pode ler, por favor, o verso 6? Eu lhe serei pai, ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ok. O autor de Hebreus citou Deuteronômio 32:43, que diz assim, onde Deus ordena que todos os anjos adorem a Jesus. Diz assim, exultai, cantai de alegria, ó nações, com o povo dele, e todos os anjos o adorem, porquanto o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus inimigos e fará expiação pela terra do seu povo. Mas lá em Deuteronômio 32:43, lá no Antigo Testamento, onde a ênfase na atividade dos anjos era grande, principalmente pelo povo judeu, lá já Deus fala, todos os anjos o adoram. Olha quem? Ele está falando do Messias que viria. E o autor de Hebreus vai dizendo, aquele Messias lá de Deuteronômio 32:43, o Messias prometido no Antigo Testamento é esse Jesus. Agora versículos 7, 13 e 14 aqui do nosso texto de Hebreus é exposto sobre a função dos anjos. Então, versículo 7, quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos, que está se referindo aos anjos, labaredas de fogo. Então, olha aqui, três características dos anjos no versículo 7: eles são ventos. Não é que eles são ventos, é uma metáfora, uma imagem aqui, tá? É como ventos, é como labaredas de fogo, e são servos. Então, a primeira coisa, os anjos são servos, eles servem. Já vou explicar aqui os ventos e as labaredas de fogo. Versículo 13: ora, a qual dos anjos Deus alguma vez declarou: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? O versículo 13 só está complementando aqui, falando: olha, não falei isso aos anjos, falei isso a Jesus Cristo, ao Filho. Agora, versículo 14: não são todos os anjos espíritos ministradores, eles ministram, eles são servos que ministram, enviados para servir, são servos, em benefício de quem? Está lá? Em benefício de quem? De mim, de você. Os anjos nos servem. Nós, agora sou rei, tenho servos, Os anjos nos servem, ministram, em meu benefício. Eu vou herdar a salvação. Então, tanto Jesus como os
os anjos foram servos. Vocês concordam comigo? Os dois foram servos. Jesus não foi um servo? O servo sofredor. Então qual é a diferença de Jesus e os anjos? Os anjos foram criados para servir. Jesus se fez servo por vontade própria. Essa é a diferença. Isso é indicado no verso 13, onde o autor mostra a superioridade de Cristo. Ele era superior aos anjos, então ele se fez servo. Ele não veio ao mundo. Jesus Cristo ele não era como os anjos, foi criado para ser servo, não. Jesus Cristo, e teve um terço dos anjos que se rebelaram contra isso, não quiseram ser servo e foram expulsos do céu e condenados. Mas Cristo não. Cristo, ele foi naquela cruz, nos servir lá, como nós fizemos no memorial hoje aqui, lembrar disso, por vontade própria, ele foi voluntário para isso. Então nós encontramos isso ali nos versos 7 e 14 também, que os anjos agora foram criados para servir. E eles são figurados como o vento, né? E como labaredas de fogo. Ou também, dependendo da tradução, labaredas de fogo, clarões reluzentes ou chamas de fogo. Já vamos chegar aqui, porque olha aqui, o verso 7 é uma referência do Salmo 104:4. Lá diz assim, dos ventos faz seus mensageiros. Esses mensageiros aqui é anjos. E de seus ministros, labaredas de fogo. Então, o autor de Hebreus está citando o versículo 14, ele está citando o Salmo 104:4. Aqui. Ele só mudou as palavras, mas é a mesma coisa, o mesmo significado. Como vento, significa que os anjos são seres espirituais e invisíveis. Vocês vão lembrar que muitas vezes, o Novo Testamento principalmente, o Velho também, figurava o Espírito Santo como vento, né? Invisível. E fogo significa que eles são agentes do julgamento e da iluminação de Deus. Então os anjos são agentes do julgamento de Deus e também da iluminação de Deus, nos ajudam a entender a palavra de Deus. Então os autores do Antigo Testamento também se referiam ao Espírito Santo como vento e fogo. E no Novo Testamento nós temos isso também, né? O Espírito Santo como vento e fogo. E tendo essa mesma função, sendo invisível, sendo um espírito, né? Vento como... A palavra no grego, alguém sabe qual que é a palavra no grego para espírito? Pneuma. E essa palavra é usada nas engenharias, mecânica, engenharia civil, como o quê? Pneumática. Ferramentas pneumáticas, senhor Artigo. O senhor tem lá, né? Tem? Não tem nem... Tem! A pistola. A pistola de pintura é um equipamento pneumático. Então, equipamento pneumático é um equipamento que funciona pelo ar, pelo vento. Então, o Novo Testamento coloca pneuma, vento, o Espírito Santo vento. Pneuma hagios, vento santo. Literalmente, estou falando aqui, que hagios é santo, né? E pneuma é vento, ou ar santo. Espírito Santo, Espírito de Deus. Então, agora veja novamente o versículo 14 ali. Não são todos os anjos, espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? O que quer dizer em benefício dos que herdarão a salvação? Constable comentou o seguinte: Deus revelou um propósito e ministério primário dos anjos nesse versículo. É ajudar os seres humanos a alcançarem sua libertação final sobre seus inimigos espirituais. Isso inclui nos levar à conversão. No entanto, também envolve nos proteger e fortalecer para que possamos um dia obter a nossa herança plena com Cristo em glória. Ou seja, os anjos, eles nos ajudam a que o Evangelho chegue até a mim de alguma forma. E depois de salvo, depois que eu coloco a fé em Cristo, eu tomo essa decisão, os anjos me ajudam na minha vida de salvo, em benefício daqueles que herdarão a salvação.
Então, eu já sou salvo, você já está aqui, já é salvo, os anjos estão atuando na sua vida em benefício da sua vida de salvo. Mas ainda outros haverão de ser salvos. Nós haveremos ainda de ter outras pessoas que colocarão a fé em Cristo. Pelo texto entendemos que os anjos também estão trabalhando na vida daquelas pessoas. Porque os anjos, os demônios, os anjos malignos também estão trabalhando contrário a isso. Porque o Evangelho não chega às pessoas. Então os anjos auxiliam os eleitos de Deus desde antes de suas conversões, durante o tempo de convertido e até o tempo da glorificação final de cada filho de Deus. Depois eu não sei como vai ser, lá na eternidade. O autor de Hebreus falou de uma herança aos salvos, aos filhos de Deus. Já lá no Antigo Testamento, Deus havia falado de uma herança aos israelitas, uma terra para eles viverem como uma nação santa, um templo para adorarem somente a Deus, o derramar do Espírito Santo e a própria salvação. Isso foi prometido aos israelitas lá no Antigo Testamento. Uma terra, um templo, o Espírito Santo, Joel 2, alguma coisa, não lembro, e a própria salvação, foi prometido lá no Antigo Testamento. Parte dessa herança, a igreja também receberá. Já recebe, o salvo já recebe. Dessas 4 promessas, pelo menos 50% nós recebemos. Do derramar do Espírito Santo nós recebemos já. E que mais? A salvação também. Agora, uma terra, pastor, mas não tem uma terra celestial, uma pátria celestial, sim, mas aí tanto nós como os judeus terão. Ele está falando aqui de uma terra física, que é só para os judeus. A promessa da terra física é só para os judeus, Israel, não é para nós. E o templo em Jerusalém, sim, nós faremos parte lá no futuro, no milênio, mas terá um lugar para os gentios e um lugar para os gentios, para os judeus, lá no templo também. Então, na íntegra, nós já recebemos essas 2 promessas aqui: o derramar do Espírito Santo, ele habita em mim, em você, e a salvação. Então, nós precisamos cuidar, porque nós podemos perder parte da herança por infidelidade. Não a salvação, não se perde a salvação, não se perde a salvação, mas eu posso não viver a salvação de forma plena. Eu posso não viver, não ser cheio do Espírito Santo. Então eu não perco nunca a salvação, mas a minha vida de salvo pode não ser plena. Eu posso perder isso por infidelidade. Eu posso perder de não ser cheio do Espírito Santo por infidelidade. Vocês lembram de Esaú? Quem nasceu primeiro, Esaú ou Jacó? Pela lei judaica, quem receberia a herança? E quem recebeu? Esaú perdeu. Por quê? Pelo que ele perdeu? Por um prato de comida quente, boa lá. Algumas traduções falam doentio, né? Então, assim, Esaú cedeu por um prato de comida desejável. Ele desejava aquela comida. Isso que é interessante, né? Não é, né? Se eu fosse perder alguma coisa, eu ia perder por um churrasco, né? Mas Esaú era um prato preferido dele lá, e ele queria muito, estava com muita fome. Desejava, era um prato desejado. Então, não era algo feito, não era bocejado. Apesar que eu gosto, né? Mas não era algo do dia a dia, era algo que era, sei lá, feito numa festa, uma ocasião especial. Ele perdeu. Ou também, como fez uma geração inteira de israelitas que morreu no deserto. Por causa da infidelidade dele, eles perderam. O que eles morreram no deserto? Qual era a promessa? A terra. Eles não entraram na terra. Eles não entraram em Canaã. Por quê? Foram infiéis. Então foi prometido para eles. Deus prometeu: vou dar para vocês a terra de Canaã. Joia, maravilha. Foram infiéis, perderam. Eles receberam bênçãos de Deus durante os 40 anos no deserto, receberam, mas não entraram na terra. Nem Moisés entrou, lembra? Ele bateu com raiva lá na porta lá. Então, assim, eu já tenho recebido o Espírito Santo e a salvação,
Mas por causa das minhas infidelidades, pode ser que eu não seja cheio do Espírito Santo, e pode ser que a minha vida de salvo não seja tão plena, tão boa como deveria ser. E eu perco parte da herança por causa da minha infidelidade. Não perco toda ela. 1 Coríntios 3, 12 a 15 diz o seguinte: se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira ou fenopado, sua obra será manifesta, porquanto o dia trará luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, essa receberá suas recompensas. Sua recompensa, Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas de fogo. Então, salvo uma vez, salvo para sempre, vou para o céu. Só que eu posso perder parte da minha herança, que foi prometida a mim, por ser infiel, por construir a minha vida sobre a palha que queima. Agora, os versículos 8 ao 12, o último texto. Entretanto, a respeito do Filho revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o teu cetro, e o cetro do teu reino é o bastão da justiça. Amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E acrescenta: tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados, mas tu és imutável, e os teus dias não terão fim. Por fim, então o autor de Hebreus ele mostra as características agora de Jesus. O autor de Hebreus mostrou as características dos anjos. Ficou bem claro para vocês as características dos anjos, o que os anjos fazem, como eles são? Beleza. Agora o autor de Hebreus ele faz um contraste. Ele vai mostrar as características de Jesus. Ele vai mostrar: os anjos são assim e fazem isso. Agora, Jesus, olha o que Jesus faz, olha como que ele é. Ele revela que Jesus veio para governar. Ele não revelou isso aos anjos, mas Jesus veio para governar. Isso acontecerá em definitivo e de forma realística na segunda vinda. Isso mostra que o servir de Jesus sempre foi uma escolha dele, sempre foi voluntário. Você deseja um dia viver num lugar justo? Nós não vivemos nesse lugar. Nós vivemos em angústia aqui, né? Tem semanas que está tudo bem, assim, daqui a pouco a gente ouve uma notícia lá: corrupção, violência, roubo, né? E a gente fica triste, dá um peso no coração. Poxa vida, eu queria tanto viver num lugar justo, cheio de justiça, que não tivesse corrupção, violência, mentira, ninguém enganasse ninguém. Você anseia por justiça? Não espere isso dos anjos. Ou pior, não espere de homens. Porque o governo humano ele precisa preparar o governo transitório do anticristo. Então o governo humano precisa ser corrupto. Não coloque suas esperanças nos homens. Eles variam em seus humores e suas decisões. Mas o que o versículo fala? Olha lá. O versículo 8. Entretanto, a respeito do teu Filho revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por... chama Jesus de Filho de Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão da justiça. Versículo 9: amas o direito e odeias a iniquidade. Ele está falando isso de Jesus. Ele não fala dos anjos, né? Muito menos dos homens. Como eu disse, os homens, os governos humanos, eles precisam ser violentos e corruptos para a vinda do anticristo. Tá? Mas ele não fala isso dos anjos. Nossa, mas falou tão bem dos anjos. Antes ele falou bem dos 2/3 dos anjos que ficaram. Porque os anjos não foram corruptos, né? 1/3 pelo menos foi corrupto. Mas de Jesus ele nunca pecou. Ele veio para esse mundo, nunca pecou, nunca cometeu um erro sequer. Então nesse mundo nada é garantido. Tudo que você possui ou construiu nesse mundo pode ser dissolvido em instantes por uma decisão de um governo humano. Espere em Cristo. Ele ainda há de governar esse mundo restaurado. Ele ama a justiça e o seu reino durará para sempre. Tudo que você construir para aquele reino vai durar para sempre, não será dissolvido nunca. Do verso 10 ao 12 é demonstrada a divindade de Jesus. Ele é imutável, ele é eterno, ele é criador do universo.
Não fala isso aos anjos. Agora veja novamente o versículo 9: amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, como a nenhum dos anjos. Agora, por qual motivo Deus ungiu o seu filho com óleo de alegria? Conforme o versículo. Por qual motivo? Olha lá. O teu Deus te escolheu, por esse motivo. Qual motivo? Porque o Filho de Deus ama a justiça, o direito, e odeia a iniquidade. Ele odeia a maldade, ele odeia a ilegalidade, ele odeia a violação, ele odeia o pecado. E essa escolha foi com alegria ainda, que está dizendo o versículo ali. Deus escolheu com alegria, porque a unção foi com óleo de alegria, o qual significa uma escolha alegre com festividade. Era assim geralmente que acontecia lá. O óleo de alegria era uma unção, e unção significa em festas, né? E unção significa escolha. Então você já pensou que Deus te escolheu para ser seu filho? Efésios 1, 3 a 4: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto, versículo 4, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você acha que no final das contas foi você que escolheu Deus? O Senhor Deus te escolheu antes de você existir. E eu creio que essa escolha foi com alegria. Deus não me escolheu com tristeza, né? Vou escolher Rafael aí para ser meu filho. Não penso que ele pensa, ele pensa que ele escolheu com alegria. Lucas 3, 15 e 7 diz assim: eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. O texto está falando aqui, haverá alegria no céu. Muitos dizem, os anjos ficam alegres no céu. Não está falando que os anjos ficam alegres, está dizendo que todo o céu fica alegre. Os anjos, Deus, o Filho, todo o céu fica alegre quando um pecador se arrepende. Muito mais do que 99 pessoas que se acham justas, que se auto-justificam, né? E não precisam do arrependimento de Cristo. Então Deus te escolheu para ser o seu filho. E essa escolha foi com alegria. Então se alegre em servir a Deus. Se alegre com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não volte atrás. Pois não há alegria fora de Cristo. Ele é eterno. Todas as demais coisas que podem ser um alvo para fazer você voltar atrás são passageiras. E se você colocar sua alegria nessas coisas, a sua felicidade logo acabará. Porque você está colocando a sua alegria em coisas que são passageiras. E quando elas passarem, você não tem mais elas. E você então começa ainda continuará com o vazio do seu coração. Então esse, irmãos, foi o foco do autor aqui em Hebreus. Ele estava colocando para aqueles hebreus não voltem atrás, não voltem para o judaísmo. Cristo é a maior alegria de tudo o resto. Amém? Vamos cantar o hino, terminar? Agora, no 17 desse aqui, do HL, junto ao meu Deus, ao nome dele. Pedir aqueles que podem se colocar de pé mais uma vez, por favor. Isso, pode colocar aqui. Isso. Ok. Oh
Senhor, não esqueça a palavra de Deus, o piano estará tocando, cumprimente uns aos outros, e logo após teremos o nosso ensaio do coral.